Amém, irmãos? Quantos estão animados? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Chegamos ao último capítulo de Gálatas. Glória a Deus. Considerações finais aqui do apóstolo Paulo. E a gente vai aprender coisas preciosas, valiosas hoje, no nome de Jesus. Eu quero que coloque aqui a outra versão, para a gente comparando algumas palavras, porque na nossa versão, ele usa aqui algumas palavras que são antigas e a gente não tem uma compreensão. Trocou a versão atualizada? Isso, vamos lá. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas, versículo de número 1 em diante, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Amém, irmãos? Verso de número 1, volta aqui para mim, por favor. Eu acho que você vai ter que colocar outra versão ainda, o versículo de número 1. Isso, essa versão aqui está melhor, King James. Olha só. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, a palavra ofensa é pecado. Vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, com mansidão. Todavia, cuide de ti mesmo para que não seja igualmente tentado. Amém, irmãos? Olha só que interessante, nós acabamos de terminar o capítulo 5, e nós não podemos nos esquecer, principalmente do último versículo do capítulo 5, que o texto diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Os irmãos estão aí? Olha para mim, no capítulo 5, nós estudamos sobre a diferença das obras da carne e o fruto do Espírito, o fruto no singular, obras da carne e fruto do Espírito. Uma coisa que nós precisamos entender é que o fruto do Espírito, diferente do que muitos crentes acreditam, não está relacionado com coisas do culto, como você ser cheio da unção, cheio do poder, cheio do Espírito. O fruto do Espírito está totalmente relacionado a como você se relaciona com os seus irmãos. Quantos estão aí? Preste atenção. Quem é cheio do Espírito e produz o fruto do Espírito, não pula, grita, sapateia e fala em língua. Quem é cheio do Espírito e produz o fruto do Espírito, consegue se relacionar bem com as pessoas. Quantos estão aí? Volte lá, capítulo de número 5, verso de número 22. Olha o texto. Entretanto, o fruto do Espírito é... O que o fruto do Espírito é? Diga, amor. Diga, amor. Olha para mim, diga, amor. Para que serve o amor? Para você falar em línguas no culto? O amor serve para você se relacionar com as pessoas. O que mais que é o fruto do Espírito? Diga, alegria. Amém, irmãos? Para que serve a alegria? Uma das melhores coisas da vida é você ficar perto de gente alegre. Já ficou perto de alguém deprimido? Porque assim, tanto a alegria como a depressão são contagiantes.
Você fica perto de alguém alegre, você se torna alegre também. Você fica perto de alguém deprimido, você fica deprimido também. Então a alegria, ela serve para me relacionar com as pessoas. O que mais que é o fruto do Espírito? Paz, diga paz. Já ficou perto de alguém que está em paz? Você não tem confusão, a pessoa está em paz. O que mais que é o fruto do Espírito? Paciência. Para que serve a paciência, irmãos? Para a gente se relacionar um com os outros, porque olha para mim, inevitavelmente nós vamos falhar um com o outro, e quando nós falharmos um com o outro, o que vai precisar? Paciência. Quantos estão aí? O que mais que é o fruto do Espírito? Benignidade. Para que serve benignidade? O que mais que é o fruto do Espírito? Bondade. Para que serve bondade? E o que mais? Fidelidade, integridade, caráter. Para que serve isso? Então olha para mim. O fruto do Espírito não tem a ver com você ser cheio da unção do Espírito. Pastor, quem tem o fruto do Espírito? Quem consegue se relacionar bem com os irmãos por causa da obra do Espírito Santo dentro dele. Os irmãos estão aí? Perceba, irmãos, que a preocupação de Deus aqui não é você falar mistérios, ter revelação, ver o anjo, o querubim, o serafim. A preocupação de Deus é, você dá conta de se relacionar bem com o seu irmão? Você dá conta de ter paciência com ele, de ser bom para ele, de ser benigno para ele? Você dá conta de amar ele? Os irmãos estão aí? Os crentes, irmãos, distorceram a prática do Evangelho. Porque para muito crente, a prática do Evangelho tem a ver com os mistérios ocultos. Mas deixa eu dizer para você, Jesus disse assim, vocês vão cumprir a minha palavra quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Então, na prática, no dia a dia, o Evangelho é como eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta. Mas a igreja transformou o Evangelho nesse antro de mistério. Então o que é o Evangelho? É pular, sapatear, falar em línguas, isso aí é a igreja. Não, a igreja é um grupo de pessoas que consegue se amar, consegue ser bom uns para com os outros, consegue ser paciente um para com os outros, consegue verdadeiramente ser fiel uns aos outros. Isso é a igreja de Cristo. Os irmãos estão aí? Por que eu estou dizendo isso? Por causa do versículo 1 do capítulo 6. Inevitavelmente, algum irmão vai ser surpreendido em pecado. Diga, surpreendido. Preste atenção. A palavra surpreendido aqui é a chave. Diga, surpreendido. O irmão foi fazer alguma coisa, quando viu, pecou. Os irmãos estão aí? Foi surpreendido em pecado. Bom, agora que esse irmão foi surpreendido em pecado, nós temos uma responsabilidade para com ele. Diga qual? Olha o que diz o texto. Se algum irmão for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Mas isso só é possível se nós tivermos o fruto porque senão a primeira coisa que nós fazemos é julgar e condenar. Há muita gente legalista. Pastor, o que é ser legalista? É gente que está acima do bem e do mal. São pessoas que olham as outras pessoas de cima. Consegue compreender? Que se acham mais santas, que se acham mais preparadas, que se acham intocáveis. E simplesmente não conseguem ter misericórdia de ninguém. Irmãos, há muito crente fora da igreja por causa de pastor legalista. Sabe, pessoas que erraram, pessoas que pecaram, pessoas que realmente fizeram o que era errado, mas ao invés de serem restaurados com o espírito de mansidão, receberam o julgamento, receberam a condenação, receberam o dedo apontado.
Isso é coisa de gente que se acha superior a outros. Quando nós olhamos para nós e vemos que todos nós estamos na mesma situação, e que se não for Deus, irmãos, que se não for o Espírito de Deus, todos nós, o tempo todo está cometendo pecado, nós começamos a olhar para as pessoas com um olhar diferente. Porque o irmão erra, você olha para ele e fala, olha, hoje foi ele, amanhã pode ser eu. Então, da forma que eu gostaria que me tratassem, eu também vou tratar o irmão. E aí nasce uma palavra-chave. Qual? A misericórdia, a compaixão, a empatia. Os irmãos estão aí? Começo do ministério, irmãos, quando eu comecei a pregar a palavra, e eu comecei a pregar a palavra por N motivos que não era o reino de Deus, e que não era a igreja, eu não tinha intenção nenhuma de edificar nada. Meu negócio era porque na época todo mundo pregava, então eu queria pregar também. E nessa época, eu era extremamente legalista. Como assim? Eu lembro que uma vez eu fui pregar num culto de jovens, irmãos, e os irmãos aquela noite eles não dormiram, sabe? Porque eu aterrorizei os irmãos. Foi um terrorismo, irmão, eu faltei apontar o dedo no nariz dos irmãos e dizer, você é seu pecador miserável. Eu não, eu sou santo, graças a Deus, imaculado. Até que, você sabe o que Deus fez comigo? Deus fez eu cometer os mesmos erros que eu condenava. E aí quando chegou a minha vez, eu dizia, misericórdia, Senhor. Aí Deus dizia assim, misericórdia por quê se você não tinha misericórdia? Tiago diz que aquele que usa de misericórdia, alcançará a misericórdia. Com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. O que significa isso? Como eu trato os irmãos, eu vou ser tratado. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ou seja, irmão, crente que vive no Espírito tem compaixão. Os irmãos estão aí? Crente que vive no Espírito, olha para quem está errado e não quer julgar, não quer apontar, não quer condenar, quer restaurar. Quantos conseguem compreender isso? Os irmãos estão aí? Olha para mim. Às vezes eu passo em alguns lugares, vejo pessoas em situações difíceis, e às vezes eu vejo pessoas zombando dessas pessoas. Irmãos, eu fico indignado, eu fico revoltado. Por quê? Quando eu olho uma pessoa numa situação dessa, eu sei que poderia ser eu, e que não há nada de melhor em mim. A única vantagem que eu tenho é que a graça, a misericórdia de Deus me alcançou, mas se Ele tirar isso de sobre mim, eu fico pior do que aquela pessoa. E aí vem o sentimento de compaixão, vem o sentimento de querer ajudar, vem o sentimento de você querer restaurar. Nós precisamos entender, irmãos, quando alguém no nosso meio peca, se você não consegue ajudar, não condene, não aponta o dedo, essa não é sua função. A nossa função é restaurar os irmãos. Nós não vamos aceitar o pecado, nós não vamos aceitar que alguém fique em pecado em nosso meio. A palavra diz que nós temos que intervir, nós precisamos agir, nós vamos corrigir, nós vamos repreender, mas com amor, com mansidão, como quem quer restaurar a pessoa, e não como quem quer matar a pessoa. Sabe o que eu penso, irmãos? Quando eu vejo alguém errando, eu penso assim, vai chegar o meu dia. Talvez não de errar, como a pessoa errou, mas de ser julgado. E nesse dia, como é que eu vou ser julgado? De acordo com aquilo que eu julguei. Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os irmãos estão aí? Então Paulo está ensinando os irmãos, olha, nós não podemos andar na carne,
Nós temos que andar no Espírito e ter o fruto do Espírito. Paulo, tá bom, o que é o fruto do Espírito? É como você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta. Quantos estão aí? Olha para o seu irmão, pergunta para o seu irmão, você fala, irmão, você é um acusador? É isso? É isso? Você sabe quem é que faz o papel de acusador, né, irmãos? Tem irmão que eu acho que fez pós-graduação com o diabo. É pós-graduado. Pensa na habilidade que tem para acusar. A maioria das pessoas que estão vivendo vida pecaminosa não gostariam de estar vivendo vida pecaminosa. E tem muitos que só não saíram dessa vida porque ainda não tiveram uma mão estendida para puxar a pessoa desse buraco. Porque muitas vezes, ao invés de estender a mão, apontamos o dedo. Quantos estão aí? Continuando. Verso 2. Levai as cargas uns dos outros. Diga assim, a carga uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Olha para mim, irmãos. Como que eu cumpro a lei de Cristo, pastor? Ajudando o meu irmão a levar a sua carga. Quantos estão aí? Se nós formos ver, irmãos, cada um de nós aqui tem uma história. Na maioria das vezes, história de sofrimento, de angústia, problemas, família problemática, coisa ruim. E todos nós, de alguma forma, estamos gritando por socorro. E o que é a igreja? A igreja é uma comunidade, um grupo de pessoas que um decidiu levar a carga do outro. Porque se não for assim, não é igreja. Para ser igreja, nós precisamos estar dividindo a carga uns com os outros. Ou seja, eu estou levando a minha carga, mas naquilo que eu puder, naquilo que eu conseguir, eu ajudo você. Naquilo que eu puder fazer, eu vou carregar a sua carga junto. Então, nós temos que entender isso, irmãos. Porque o conceito de ser igreja de forma isolada desconfigura o que é a igreja. Porque a igreja é um grupo de pessoas que decidiu se ajudar. Quantos estão aí? Todos nós precisamos de algo, mas todos nós também temos algo a oferecer. Quantos estão aí? Quando nós não entendemos o que Paulo está dizendo aqui, nos tornamos egoístas. Ou seja, esse grupo de pessoas aqui, ele serve para me ajudar, para carregar minha carga, mas eu não tenho nada a oferecer a ninguém. Aquela ideia, né? Venha a nós o teu reino. Seja, só o venha a nós. O restante, o irmão vai orar o Pai Nosso, ele não ora Pai Nosso, ele ora Pai meu. Não é o pão nosso, é o pão meu. Por quê? Porque não entendeu o que é a igreja de Cristo. Quantos estão aí? Irmãos, estão aí? Eu não estou dizendo que você tem que fazer o que as pessoas querem que você faça. Eu estou dizendo que você tem que fazer o que as pessoas precisam que você faça. Tem uma diferença bem grande. Os irmãos estão aí? Não, pastor, viver a igreja então é você ser um bobo que sai por aí fazendo o que todo mundo quer. Não, não é essa a ideia. A ideia é que viver como igreja é você sair por aí fazendo o que as pessoas precisam que você faça. E que às vezes nem elas saibam que precisam. Quantos estão aí? Há pessoas que precisam ser repreendidas. Quem que vai repreender? Diga quem? Quem que vai, irmãos? Ah, pastor, eu não vou me intrometer na vida do irmão. Você está vendo o irmão indo para o buraco. Você está vendo o irmão acabando com o casamento. Você está vendo o irmão fazendo coisa errada. Você pode ajudar como? Corrigindo o irmão. Não, mas eu não vou me envolver. Egoísmo. Egoísmo. Nós precisamos levar a carga uns dos
outros. Amém, irmãos? Verso 3. Porque se algum cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então observe, por que quem aqui quando criança ganhou lá alguma coisa, uma bolacha recheada? Lembra das bolachinhas recheadas? Hoje é o Oreo, né? Antigamente tinha. Aí você ganhou, aí você fala assim, bom, aí o irmão lá tinha outra coisa, a criança tinha outra coisa, você fala assim, ó, eu não vou pedir o dele, porque se eu pedir o dele, eu também vou ter que dar do meu. Quantos estão aí? Lembra disso ou não? Eu era assim, irmãos, meus primos, né? Então, ó, não pedi o seu, também não dá. E a minha mãe fazia eu dar o que eu tinha. Era ruim, mas presta atenção, tem muito crente que continua vivendo assim. Ó, pastor, eu não peço nada de ninguém, para que ninguém peça para mim também. Eu não envolvo com a vida de ninguém, para ninguém também envolver com a minha vida. Deixa eu dizer para você, você não entendeu o que é a igreja. E sabe por que você vive assim? Porque você se sente superior aos outros. Porque quando era o outro que tinha a bolacha recheada e você não tinha nada, aí você queria parte do outro. Mas como é você que acha que tem mais, então você fala, não peço o seu, você também não pede o meu, ficamos quites. Gente soberba, irmãos, prepotente, pessoas arrogantes, normalmente se acham melhor que as outras. Sabe, qual que é o problema? Quando você acha que é alguma coisa não sendo nada, você se engana a si mesmo. Sabe o que nós somos, irmãos? Humanamente falando, pó. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Você acha mesmo que você é todo esse tesouro? Somos pó, irmãos. Sabe? Ah, pastor, mas tem um que tem um dinheiro a mais, tem um carro a mais. Irmão, é pó. É pó. Você não deveria se colocar sobre ninguém. Você não deveria pensar de você o que você não é. Você é pó. E o pó você volta. Preste atenção. Mas tem uns pó aí, irmão, que eles acham que é pó de ouro. Entende? Porque eu sou pó. Não, eu sou pó, mas eu não sou pó. Eu sou pó de ouro. Deixa eu dizer para você, filho. Nós temos que caprichar nesse intervalo. Desde o primeiro choro até o dia que a nossa família que vai chorar. Nesse intervalozinho que você tem, tente olhar para a vida e olhar para o seu semelhante sendo igual e não querendo ser superior, porque senão você está enganando a si mesmo. Os irmãos estão aí? Preste atenção. Há pessoas se apoiando, se baseando em status, em fama, em conhecimento, em dinheiro, em cargo. Ah, eu tenho... Deixa eu dizer para você, filho. Caixão não tem gaveta. Para onde nós vamos depois daqui, ninguém leva nada. O apóstolo Paulo diz que a gente veio nu e vamos partir sem nada. Trouxemos nada para essa vida, vamos levar nada. Por que se sentir maior ou melhor do que alguém? Por que olhar para alguém de cima para baixo? O que passa na sua cabeça de achar que você é melhor que alguém? Eu não consigo entender, irmãos. Sabe, tem muitas pessoas que não podem receber uma posiçãozinha, não pode ter um dinheirinho a mais, não pode comprar um carrinho melhor, porque já se sente o dono do mundo. Sabe? Pisa, humilha as pessoas. O cara nunca teve nada na vida e consegue uma empresa, vai humilhar funcionário. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não pense de você além daquilo que você é. E o que você é? O que nós somos? Pó. Tem uns pó que veste melhor, tem uns pó que veste mais ruim, tem uns pó que tem dinheiro, mas é pó. No final das contas, irmãos, e bem no final das contas,
as contas serão acertadas. Quantos estão aí? Olha para o seu irmão, sorria e fala: irmão, como é que você se enxerga? Olha para mim, você sabe que tem gente que pensa que o mundo gira em torno do umbigo? Hoje eu comprei um livro, que diz bem assim o título do livro: Política para não ser idiota. Aí, como assim, pastor? Aí o autor do livro ele vai falar justamente sobre a raiz da palavra. Política, da ideia de polis, cidades, idiota é da ideia de alguém que só olha para dentro, para dentro, idiota. Aí eu fiquei pensando, eu falei, tem muita gente idiota. Os irmãos estão aí? Diga assim, quem é? Que só olha para si mesmo. O mundo gira em torno do umbigo. E olha para mim, qual que é o problema? O problema é que nós não vivemos sozinhos e isolados. Nós vivemos em comunidade, seja comunidade família, seja comunidade empresa onde você trabalha, seja comunidade igreja onde você congrega, a célula que você frequenta. Vivemos em comunidade. Qual que é o problema? É que às vezes nós não conseguimos olhar para quem está do lado. Somos idiotas. Olhamos só para dentro, como que se o mundo girasse em torno do nosso umbigo. E não gira, irmãos. Os irmãos estão aí? Olha para mim, nem tudo que é bom para você é bom para quem está à sua volta. E no momento que você conseguir olhar em volta e sacrificar alguma coisa sua para que os outros também fiquem bem, é nesse momento que você está se parecendo com Cristo. Porque foi isso que Ele fez. Quantos conseguem compreender? Continuando. Verso de número 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Diga assim, eu sou responsável por mim. No verso de número 2, ele diz assim, levai as cargas uns dos outros. Diga assim, levai as cargas uns dos outros. Amém? No verso 5 ele diz, porque cada qual levará a sua própria... Para aí, pastor, é para levar a carga um dos outros ou é para cada um levar a sua própria carga? Você percebeu que está contrário um versículo do outro? Sim ou não? Verso 2, levai cada um a carga uns dos outros. Verso 4, 5, cada qual levará a sua própria... O que ele está querendo dizer aqui? Preste atenção. Que embora a ordem de Cristo é que nós ajudemos uns aos outros, isso não tira de você a responsabilidade da sua própria vida. Consegue compreender? Então olha para mim, tem que ajudar um ao outro. Pastor, e se ninguém me ajudar? Você continua responsável por sua vida. Não vai dar para você chegar diante de Deus e dizer assim, ah Senhor, não me ajudaram. Por quê? Porque você vai prestar contas diante de Deus pela tua vida. Consegue compreender isso? Porque olha para mim, irmãos. Nós vivemos num tempo em que as pessoas têm muita facilidade para transferir responsabilidade e transferir culpa. Então, observe, todo fracasso que nós temos na vida, nós temos um culpado. Você sabe por que a minha família não deu certo? Por quê? Porque minha esposa era muito ruim. Ah, você sabe por que isso não deu certo? Não, porque fulano fez isso. Ah, você sabe por que eu não consigo ficar na igreja? Porque os irmãos, falta muito amor nos irmãos. E para cada fracasso da sua vida, você vai apontando um culpado. Quantos estão aí? Olha para mim, as pessoas realmente deveriam ajudar você. As pessoas realmente deveriam estender a mão e ajudar você a carregar a sua carga. Mas deixa eu dizer para você, isso não tira de você a responsabilidade sobre a sua vida.
Você é responsável pela sua vida. Você não tem que colocar a culpa dos seus fracassos em outras pessoas. Os irmãos estão aí? Porque olha para mim, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer. Não tem professor bom para aluno ruim. Consegue compreender? Sei se você sabe, mas Judas tinha como pastor Jesus. Só que para Judas, não valeu de nada. E no final das contas, para Judas, quem que era o culpado? Jesus. Ele é o culpado do meu fracasso. Ele é o culpado de eu ser o que eu sou. Deixa eu dizer para você, não culpe as pessoas pelo teu fracasso. Você é o responsável pela tua vida. Você é o responsável. Amém, irmãos? Você consegue compreender isso, sim ou não? Porque, olha para mim. Vivemos uma geração das desculpas. Consegue entender? Vivemos uma geração onde todo mundo é culpado. Você é o perfeito. Turma toda culpada. Você é o... essa igreja é muito ruim. A igreja é você. Você é a igreja. Se a igreja é ruim, você é ruim. Essa igreja é muito fria. E você é a tocha de fogo de Jeová. Consegue entender? Pastor, essa igreja não tem amor. E você é o próprio Cristo em sacrifício vivo pelos irmãos. Toda mudança que a gente quer no mundo tem que começar em nós, irmãos. Quantos estão aí? Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, você é responsável pela tua vida. Para de culpar os outros.